Vamos chamar a equipe do jogo. O jogo vai começar às 9 horas, um pouco mais cedo. Cruzeiro 9h45, começando com o Cláudio Rezende. Boa noite, Emanuel, amigos da turma do bate-bola. O Thiago Reis, que está acompanhando aí o adversário do Atlético Paraná Clube. Olha, o Atlético, Emanuel, é realmente um time diferente que o torcedor vai ver em campo hoje em relação àquele do dia 13 de junho, quando venceu o Ceará de virada no Independência, naquele jogo mesmo. Um dos gols foi marcado pelo Roger Guedes, que já não está aqui mais. E o Atlético hoje, além de tudo, desses últimos dois jogos, em relação ao time que jogou em São Paulo contra o Palmeiras, vai ter 3 alterações. 2 forçadas por jogadores que estão suspensos. A outra é o retorno do Léo Silva à defesa, uma opção do técnico Thiago Largue pela experiência do Léo Silva, que deixou bem claro, a gente trouxe a entrevista dele hoje no Rádio Esportes, o Léo Silva deixou bem claro o seguinte: ele não está voltando antes da hora, não. Ele está voltando dentro do prazo, já treinou a semana passada e nós acompanhamos os treinamentos do Léo Silva. Ele foi para Porto Alegre e depois em São Paulo para treinar, para hoje apto a jogar com o Atlético. Emendou a viagem. Se o Léo Silva ficasse em Belo Horizonte semana passada, aí ele não teria como treinar. Ele viajou, ficou fora até do banco nos 2 jogos, mas hoje está de volta o Léo Silva. Ficava aquela dúvida: quem vai sair? O Juninho, que teve o erro individual, ou o Gabriel, que vem sendo muito criticado, que não vive uma boa fase do Gabriel? Vai permanecer o Gabriel. E essa Léo Silva e Gabriel, eles já têm um entrosamento, né? Eles já jogaram muito tempo juntos. Formava aí muito tempo a dupla titular do Atlético, o Silva e Gabriel. E lá no meio campo, sem o Luan, Terans vai ter a oportunidade pela primeira vez do lado da torcida. O Ceará também pela primeira vez ao lado do torcedor. O Terans, pelo que a gente observou dos treinamentos, ele vai jogar como meia, jogador para armar o time. O Tomás Andrade, que vai ser outra novidade, joga por um dos lados do campo. Tomás Andrade vinha atuando mais pelo lado direito, ele é canhoto, até por uma característica dele cortar para dentro e chutar. E aí, neste caso, o Ceará ficaria pelo lado esquerdo. Mas os dois podem inverter durante o jogo. O Atlético, portanto, não vejo muito mistério. O Vitor ficou fora dos 2 treinos. O Vitor não treinou nem segunda nem ontem. Não foi a campo. Mas a informação do Atlético é de que ele estava fazendo só um trabalho preventivo. Recebeu uma pancada no tornozelo. O Vitor deve ir para campo normalmente no Horto hoje. Vitor, Patrick, Zé Wellison e Elias, 2 volantes, assim como o Atlético jogou lá em Porto Alegre, porque em São Paulo teve mais um volante, que foi o Galdesani. Hoje vai com 2 volantes, o Terans, o Tomás Andrade, o Ceará e o Ricardo Oliveira. Até pela característica do jogo. Não sei se você concorda, Léo Figueiredo, Emanuel, mas pela característica do jeito que o Paraná, o Atlético, está esperando o time do Rogério Micali, ele optou pelo Tomás Andrade e não pelo Lucas Cândido, que seria um volante. Vai com o Tomás Andrade porque o adversário. É um jogo, né, dos jogos que o Atlético pegou contra Palmeiras e Grêmio, adversários mais qualificados, e jogando em casa, o Galo tem de se impor. Com essa formação, Cláudio, eu acho até que ele pode variar um pouquinho. Você falou do posicionamento do Ceará e do Tomás Andrade, que podem inverter, né, tanto lá direita e esquerda, e o Terans ficaria mais centralizado. E eu acho que o Terans vai ter muita companhia do Elias. Porque imagina o Atlético pressionando muito o Paraná e o Elias jogando mais adiantado, com o Zé Wellison ali protegendo a zaga. E que agora, a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar, que boa contratação tá aparecendo esse menino, né? Sem muito cartaz, ele é muito simples, ouvi ele em entrevista com o Cláudio, né, fala mansa e tudo, mas bom jogador, chegou num time que está sendo remontado, com uma defesa que geralmente fica muito exposta, e ele tem jogado bem. No momento está se mostrando boa contra o Wellison, que hoje vai ser ali na frente da zaga, e bom retorno ao Léo Silva, hein? Quem diria, falei aqui no Plantão da Cidade, no início do ano eu comecei fazendo o seguinte comentário: que o Atlético precisava montar uma nova zaga para não depender do Léo Silva, para que o Léo Silva encaminhasse uma última temporada, começasse a pensar na aposentadoria, no cargo que ele vai ocupar no Atlético quando parar de jogar, mas tantas foram as mexidas e a falta de qualidade na defesa do Atlético, que a volta do Léo Silva é importantíssima, e tomara que ele volte bem. Muito mais até do que o futebol que ele possa apresentar, o Léo Silva está consciente de que está por pouco tempo para ser encerrada. Mas é a presença dele, jogador campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, capitão do time,
e ele tem uma presença marcante de ascendência sobre os demais companheiros. Ele é mais importante também por esse aspecto. Mas, ô Cláudio Rezende, antes que você prossiga aí com as informações do Atlético, veja bem, a Itatiaia faz questão absoluta de, primeiro, manter a sua credibilidade e, em segundo lugar, dar a notícia certa. A primeira informação que chegou quando o Atlético estava finalizando os entendimentos para trazer o reforço do Chelsea, o Natan, é que o empréstimo era de graça e que o passe não estava fixado. E foi essa que passamos. Depois, veio uma informação passada pelo Alexandre Galo que o passe estava fixado. E, como sempre, o Atlético não gosta de revelar os números. Para não ficar na dúvida, nós fizemos um contato com o empresário, o Juliano Bertolucci, quem fez a negociação com o Chelsea. Aliás, o Natan é jogador do Chelsea há muitos anos, nunca fez uma partida pelo Chelsea. Sempre foi emprestado. Então, a informação do Juliano Bertolucci: o empréstimo é de graça até junho do ano que vem, mas o passe está fixado. Na última hora, o Chelsea fez incluir esta cláusula de euros. Custará ao Natan se o Atlético quiser ficar com ele após o empréstimo. E esse valor é de 80% do passe dele. 20% ficam lá com os empresários ou com o Chelsea. Essa é a informação do Juliano Bertolucci. Agora eu vou dizer o seguinte: toda hora aqui na Itatiaia nós estamos dizendo o seguinte, que o Flamengo vendeu esse, vendeu aquele, o São Paulo vendeu, o Corinthians vendeu, e são divulgados os valores. Quanto custou, ou foi empréstimo, passe definitivo. Aqui parece que é segredo de Fátima. Não pode dar o valor da transação. Gente, que bobagem é essa? Nós não estamos com censura de imprensa, nós não estamos vivendo ditadura. O Atlético não tem CPI, o Atlético não tem dinheiro bloqueado nesse momento. Tanta vontade de esconder a informação. Já não bastam mais os treinos fechados, os times não estão revelando mais a lista dos que vão para a concentração. Você fica olhando no embarque do aeroporto, quem está lá, quem não está lá. É um negócio que para mim não ganha jogo. Né? Se tivesse ganhando o jogo, o Atlético não estava tomando gol aí nos acréscimos de cada partida. Isso aí não adianta esconder, porque num determinado momento você tem que botar o time em campo. E aí vai aparecer a escalação do time. E outra coisa, os clubes são obrigados hoje a apresentarem balanços financeiros. Primeiro, o Conselho Deliberativo recebe a previsão de gastos para o ano, receita, despesa. E depois, no final de cada exercício, é apresentado o balanço. O balanço do Atlético e Cruzeiro tem sido negativo esses anos recentes. Então isso não adianta esconder, isso é obrigatório. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, quanto que o shopping paga o Atlético. Só está existindo isso atualmente em Belo Horizonte. O Real Madrid, o Chelsea, o Barcelona, todos os times, CBF, quanto vai pagar de bicho, quanto não vai. Esse esconde, prejudica, primeiro, a informação que recebe o torcedor. Ele gosta de saber, ele tem direito de saber, porque o clube é uma entidade pública. Ele não pertence à diretoria de A ou de B. O torcedor tem esse direito de saber. Assim como ele tem que saber, ele tem o eleitor, o brasileiro, ele tem o direito de saber quanto o Brasil já arrecadou de impostos esse ano, quanto ganha um desembargador, ganha um deputado, qual é a verba que chegou para Belo Horizonte, para Brasília. Tudo isso hoje é muito claro. Só o futebol está com essa coisa de século passado. Aliás, no século passado, a imprensa sabia muito mais do que sabe hoje. 6h25, chega de reclamação, vamos falar do jogo. Vamos lá, e encontro com o Paraná Clube. Pelo Campeonato Brasileiro, faz 11 anos que os times não se enfrentam. O Paraná ficou muito fora aí, muito tempo fora da elite do futebol brasileiro. A última partida pelo Campeonato Brasileiro foi em 2007.
um 0-0 jogando em Belo Horizonte. Mas eles se enfrentaram na Copa da Primeira Liga. Foi 7, foi um jogo único. Mata-mata, o gol foi do Elias. Elias que estará em campo hoje. O Atlético acabou passando naquela oportunidade. E esse Paraná Clube, o Rogério Micali está de volta a Belo Horizonte. Agora do outro lado, né, Thiago Reis? Do lado do Paraná Clube. Deixou saudades? Ah, eu acho que não, né? 6 Pelo horas. menos um profissional não deixou, né? Ele trabalhou na base. No Galo, Micali micou. Resumiu. 6 horas 27 minutos. No Paraná, o atacante Carlos, emprestado pelo Atlético, não joga. Há um outro jogador emprestado pelo Galo, o jovem Gesiel, mas este está pendurado. Também não vai participar porque está lesionado o zagueiro Gesiel. O provável Paraná... Pertence ao Atlético ainda, mas não tem nada na cláusula contratual. Ele pode jogar normalmente, o Atlético nem se preocupou com ele. Então tem medo do Carlos e não tem medo do Mansur. É, mais ou menos por aí. Medo assim, né, entre aspas. É mais ou menos por aí. Os ingressos, Emanuel, ainda tem ingressos para quase todos os setores. 16.112 torcedores garantidos. Tem ingresso a partir de R$20 a meia entrada. Tem de 30, tem de 40, de 60 reais para o torcedor acompanhar o jogo. É bom a gente lembrar que às 9 horas da noite hoje tem Galo e a equipe do Paraná Clube. O Casares, hoje é o dia final. Segundo a diretoria do Atlético, até meia-noite. Para o time lá do Al-Ahly definir se vai ficar ou não com o jogador. Só que tem um detalhe, né? Lá já é mais tempo, lá já é madrugada quase. E por enquanto não teve nenhuma novidade. A tendência de que o Casares, hoje não, mas a partir do próximo jogo, já seja reintegrado ao elenco do Atlético, já que não deu certo, por enquanto não deu certo essa negociação de transferência. Ô, Claudão, só para te dar a informação correta, lá já é 1h30 da manhã. É. Então, A turma já tá dormindo lá. a turma já dormiu lá. A não ser que eles sejam, né, da turma do Casares, realmente. Aí não. Tem um narguilé forte lá que o bicho pega, viu, Esse negócio faz sucesso lá. Agora o recado, ó, participe de uma... Bom público hoje, Independência, Emanuel, a torcida do Galo reencontrando o time. Vamos ver qual vai ser a paciência do torcedor, porque a gente sabe, o atleticano aí ainda sem muita perspectiva, na dúvida do time, mas é hoje jogo para ganhar, tem que somar os 3 pontos. Na sequência tem o Bahia, segunda-feira, próxima lá em Salvador. 6 horas 31 minutos.